Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui para mais um Depois do Jogo. Depois do jogo, São Paulo 1, 2, 3, 4, Toluca 0. Ah, que jogo foi esse, iguais? Foi um jogo memorável, foi um jogo histórico. E olha que vocês estão ouvindo aqui é o Doutor São Paulo. Eu vejo futebol faz tempo, faz muito tempo. Eu sofri demais nos anos 60, com a construção do Morumbi, o Templo Sagrado. Ah, eu fui apóstolo naquele tempo também. São Paulo não ganhava de ninguém, não. Era duro. São Paulo, as grandes contratações do São Paulo eram pedra, cimento, ferro. Era isso que era o São Paulo naquele tempo. Mas valeu o sofrimento. O São Paulo é hoje o grande tricampeão mundial. É o maior clube da América do Sul. E eu repito, que jogo foi esse, guardas? Ah, eu falei lá nas redes sociais, todo mundo ouviu, lá em www.doutorsaopaulo.com.br no meu blog. E falei também nas redes, em @cata_preta no Twitter, em Doutor Cata Preta lá no Instagram. Falei em Antônio Carlos Sandoval Cata Preta no Facebook. Eu falei que o jogo era muito duro, que o jogo era difícil mesmo, a gente fala em cima da realidade. Aqui não tem gueré-gueré, eu falo a verdade, então o jogo era duro. Porque o São Paulo era uma no cravo, outra na ferradura, uma no cravo, uma na ferradura, um time bipolar, que ia enfrentar esse Toluca, e vão dizer, ah, não tem tradição. Ora, o Toluca foi o grande vencedor do grupo dele lá, pegou um grupo da morte lá com dois campeões mundiais, com dois campeões da Libertadores e conseguiu ganhar, chegou em primeiro. O Toluca era o terceiro no cômputo geral da classificação da Copa Libertadores da América desse ano. Era um jogo muito duro. O Toluca veio com desfalques, mas o São Paulo também tinha dois desfalques que eram de coluna dorsal. O São Paulo não tinha o goleiro titular. E vão dizer, ah, mas o senhor está criticando o Denis aí. Eu tenho criticado o Denis mesmo, não sabe sair do gol, é caçador de borboletas. Tem que aprender, mas não sou só eu. Todos os devotos estão criticando, até o Zete, hein? No dia do goleiro, o Zete falou do Denis também, que não sabe sair do gol. Repetiu o que o doutor São Paulo sempre diz aqui, é caçador de borboletas. Mas é um goleiro experiente, estava no gol. E o Renan, que eu acredito que ainda vai dar muito o que falar, o Renan Ribeiro vinha de um apendicite. Então era dúvida para o jogo. Se não jogasse o Renan, jogava o terceiro goleiro. E o Caleri não jogava por causa daquela expulsão injusta e absurda lá no jogo da Guerra das Alturas, lá contra o The Strongest. Então, o São Paulo ficava de um lado da coluna desfalcado do goleiro e lá na parte de cima, na frente da coluna, desfalcado do artilheiro da Copa Libertadores. Então, o prognóstico era o seguinte, eu vi aqui na Bola de Cristal e falei, não, o prognóstico é jogo duro para o São Paulo. E não foi realmente uma grande surpresa a partida do São Paulo. Não foi porque o São Paulo é o tricampeão mundial, mas que o jogo, em princípio, era uma parada dura, era. Eles vieram com desfalques, eu repito, mas o São Paulo também tinha lá os seus desfalques terríveis. Não se sabia quem jogava de centroavante, o Allan Kardec. Que fase, hein, Kardec? Kardec estava numa fase horrorosa e ainda teve uma virose um dia antes do jogo, foi parar no hospital, então não tinha condições de jogar, e tinha que jogar o Centurion, e o Centurion também vem numa fase terrível, horrorosa. Centurion, uma coisa horrorosa, não vinha jogando nada. Não jogou nada no ano passado, na temporada passada, e não vinha jogando nada nesse ano. Então, quando se anunciou que ia jogar Centurion, eu disse, a viola vai pro saco, né? Como é que nós vamos fazer? Sem goleiro, sem o Centurion, aquela dúvida no gol. Mas no fim, iguais, o São Paulo entrou com Renan, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, no velho esquema. Hudson, Thiago Mendes, os dois
guarnecendo a área com Kelvin, Ganso e Michel no meio-campo e na frente, Centurion. Então, o jogo começou e eu falei o seguinte, eu estava vendo o jogo no meu telão, eu não fui lá, eram 60 mil vozes, 120 mil olhos, mas no Brasil inteiro eram 36 milhões de olhos e 18 milhões eram 36 milhões de vozes, não é? E é uma coisa impressionante, porque os olhos eram 36 milhões, né? Cada um tem dois, né? E bocas, né? 18 milhões de bocas gritando em frente das suas TVs. Um negócio impressionante, 60 mil estavam lá no Morumbi, o resto espalhado pelo mundo. Então é uma corrente só. E quando eu vi o São Paulo em 5, 10 minutos, eu disse, hoje o São Paulo vai fazer uma partida histórica. Eu estou acostumado a ver o São Paulo. Eu vejo o São Paulo 10 minutos e eu digo, hoje vai, hoje não vai. E o São Paulo em 10 minutos mostrou o que ia ser o jogo inteiro. O São Paulo entrou em campo com uma dedicação incomum. Se aquele jogo contra o River Plate, que eu tanto enobreci aqui, que eu tanto homenageei aqui, se aquele jogo foi bom, esse foi 3 vezes melhor. O time estava com uma pegada impecável. O time manteve as duas linhas, a linha de trás e a linha do meio do campo, muito próximas, marcando o adversário no seu campo. Os jogadores se aproximavam. Os dois volantes, tanto o Hudson quanto o Thiago, saíam, além de marcar, saíam em triangulações do lado direito e do lado esquerdo. O Hudson mais pelo lado direito, o Thiago Mendes mais pelo lado esquerdo. E além disso, fazia o Michel Bastos uma partida excepcional pelo lado esquerdo, reeditando seus grandes jogos. E pelo lado direito, Kelvin, esse obediente Kelvin, que marca a saída de bola e que também vai para cima dos laterais. E no meio, Ganso, pontificando, dando um show extraordinário, com o Centurion parado lá na frente, mas fazendo o pivô, recebendo, tentando tabelar, indo para cima. O São Paulo estava perfeito. Então, em 10, 15 minutos, eu previ o que ia acontecer. Eu disse aos meus iguais que viam o jogo comigo, o São Paulo vai ganhar esse jogo de maneira fácil. O São Paulo vai fazer 3 ou 4, porque o São Paulo está jogando um futebol perfeito, um futebol incensurável. E não deu outra. Aos 27, o Michel Bastos fez 1-0. Aquele lateral que foi cruzado para dentro da área, aquele foi um cruzamento. Um lateral para dentro da área, com esperteza, a bola passou pelo Ganso, sobrou para o Michel acertou uma pancada e o São Paulo fez 1-0 para o Morumbi vir abaixo. E o São Paulo continuou em cima, não teve esse negócio de parar, não. O São Paulo continuou para cima do Toluca até fazer o segundo gol, já no finzinho do primeiro tempo, com o Centurion. Naquela jogada fantástica, o Centurion caiu pelo lado esquerdo, recebeu a bola, driblou para dentro e bateu no ângulo. Uma coisa espetacular. O São Paulo fez 2-0 e podia ter feito 3 ou 4 logo no primeiro tempo. Fez uma partida exuberante. Foi um primeiro tempo digno da história do São Paulo. Foi um primeiro tempo para os anais das grandes apresentações do São Paulo Futebol Clube em todos os tempos. Marcou, não deixou jogar, teve raça, teve fôlego, teve determinação, teve coragem, teve técnica, esbanjou técnica e mais, esbanjou também no setor do obedecimento tático, porque o time cumpriu à risca as ordens do tal 4-5-1. O 4-5-1 funciona quando os dois blocos se aproximam, quando os alas entram pelo lado direito e pelo lado esquerdo sempre que necessário para auxiliar os dois meias que também jogam abertos, quando o meia centralizado é um Ganso e está numa noite infernal, numa noite maestral, numa noite majestosa, numa noite espetacular, e quando o centroavante consegue fazer a parte dele, faz o peão, tabela, entra nas triangulações, cai, deixa espaço para quem vem de trás, e foi isso tudo que o São Paulo fez. Tudo de forma perfeita. E no segundo tempo, o script foi vivido de forma incensurável de novo, né? De forma obediente, de forma precisa. O São Paulo voltou para o segundo tempo, se postou atrás, esperou o Toluca vir, o Toluca não veio, o São Paulo logo aos 7 fez 3-0 com aquele golaço do Thiago Mendes, que avançou pela esquerda, tabelou com o Ganso, recebeu e fez 3-0, e aí depois administrou a partida. Mas administrou dando show,
dando olé, tocando para cá, tocando para lá, fustigando o gol do adversário até fazer. Logo aos 16, quase 10 minutos depois, nem tanto, né? nem 10, 9 minutos depois, até que Centurion fizesse aquele gol, um gol do centroavante. O Centurion é pequenininho, o Centurion lembrou Prado, lembrou o grande Prado, Antônio Bueno do Prado, o nosso meia, o nosso ponta de lança dos anos 60, que era meu grande ídolo de Zé Roberto Momo, lá em Atibaia. E a gente só tinha Roberto Dias e Prado, Antônio Bueno do Prado, Prado que veio do Bragantino. E o Prado era o nosso goleador, o Prado era pequenininho, o Prado eu acho que não tinha nem 1,60 m. E o Centurion é pequenininho também, mas fez esse quarto gol como se fosse um gigante. Disputou a bola, perdeu, ganhou e depois ganhou definitivamente e deu um bico pro fundo do gol, estufando os cordéis mexicanos. Voaram sombreiros para todos os lados no Morumbi. 4-0, vitória consolidada aos 16 minutos do segundo tempo e o time manteve a mesma pegada, teve chance de fazer o quinto, teve chance de fazer o sexto, dominou o jogo integralmente e não teve qualquer vacilo, nem na defesa, nem no meio-campo e nem na frente. As entradas de Wesley, Kardec e Lucas Fernandes em nada mudaram o esquema tático, que foi obedecido de forma correta, de forma precisa, né? Esse esquema armado pelo nosso querido Edgardo Balsa, El Paton. Finalmente, iguais, deu certo o esquema do Paton. Fluiu o jogo do DRS. Finalmente as linhas estiveram compactas. O meio-campo foi ao ataque, defendeu com precisão. O miolo da zaga esteve perfeito, os alas perfeitos, os meias esbanjando categoria e Centurion revivendo as suas jornadas no Racing Clube de Buenos Aires. Fazia muito tempo que Centurion não fazia uma grande partida. Eu mesmo critiquei tanto o Centurion aqui e hoje quero render aqui as minhas homenagens ao jogador argentino que fez 2 gols e foi decisivo nessa vitória do São Paulo, que teve em Michel Bastos e Ganso no primeiro tempo os seus grandes baluartes e Ganso no jogo inteiro dando um show de bola, fazendo aqueles que o criticam, os seus detratores, morderem mais uma vez os cotovelos. Ganso é, sem dúvida, o maior jogador, o melhor jogador em atividade neste país, nos dias que correm. É uma injustiça que Ganso não esteja na seleção brasileira. Ninguém arma melhor o jogo do que Paulo Henrique Ganso. E quando tudo se ajeita, quando os jogadores jogam, quando há essa pegada, quando o esquema tático é obedecido e quando o Ganso pode jogar, ele pontifica no meio-campo e lembra os maiores meias de toda a história. Lembra Didi, lembra Gerson, lembra Ademir da Guia, lembra Pita e tantos outros que vocês se lembrarem aí. Foi uma vitória épica, foi uma vitória histórica, foi uma vitória que vai para o museu das vitórias mais bonitas da história do clube das mais lindas cores do mundo. Era isso que eu tinha a dizer a vocês, iguais do coração. Depois do jogo, São Paulo 1, 2, 3, 4, Toluca 0. Que voem todos os sombreiros. O São Paulo, qual fênix renascida, é candidato sim ao título da Copa Libertadores da América em 2016. Paz, meus iguais, e que os deuses da bola continuem conosco. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.